uma coisa, qual a diferença? A gente falou de várias áreas aqui, mas tem área também que é da medicina. E qual a diferença entre a biomedicina e a medicina? Onde um pode atuar, onde é o ponto de cada um, né? Por exemplo, você só chega até aqui, daqui é o médico. Perfeito. Isso é uma dúvida que deveria ser de todos e que precisa ser esclarecida de modo a não haver confusão. A medicina é uma profissão milenar, certo? No Brasil, a medicina ela transcorreu de modo tão natural que não precisou sequer de uma lei específica até mais ou menos 2013. Ou seja, era de tal modo conceituada pelo senso comum que sequer era necessária uma lei que delimitasse o que pode ou o que não pode o médico. Uma vez que, com raras exceções, o médico pode quase tudo em saúde. Mas o fazer e o saber do médico é muito claro. Diagnosticar doenças de acordo com a classificação internacional de doenças, ou seja, um diagnóstico nosológico, um diagnóstico patológico efetivo. Cravar, fechar. Chega para você um exame de diversas ordens. É o médico que vai dizer qual é a sua doença de fato a partir daquele exame. O diagnóstico que o biomédico pode realizar é o diagnóstico complementar, é o laudo desses exames, quando no ambiente de laboratório, certo? Ou o diagnóstico funcional energético, por exemplo, no caso da acupuntura. Na acupuntura, nós não diagnosticamos, por exemplo, gastrite, úlcera péptica. Nós diagnosticamos fogo no estômago, deficiência do estômago. São padrões sindrômicos que se determinam por sinais, sintomas e achados complementares de observação e de inspeção física. Entretanto, veja, nunca é um diagnóstico classificado no CID, na Classificação Internacional de Doenças. Esse cabe ao médico. O diagnóstico nosológico, diferencial, patológico, de fato. Um biomédico nunca vai dizer para um paciente que ele tem câncer, por exemplo. Por mais que haja evidências clínicas, por mais que haja exames em que aquilo esteja claro. Isto cabe ao médico. E, eventualmente, também tratar a doença de maneira ampla e restrita, cirúrgica, farmacológica, utilizando medicamentos controlados, só é possível ao médico. O biomédico também não entra nessa seara. Nesses exames que são feitos, quem assina o laudo? Se esses exames forem de citologia oncótica, forem de hematologia, microbiologia, imunologia, parasitologia, uroanálise, bioquímica, o biomédico assina o laudo. Tal como também o farmacêutico bioquímico, que também é um profissional qualificadíssimo que divide esta área da análise clínica com o biomédico, historicamente. Porém, se o exame for biópsia ou necrópsia, que é a anatomia patológica, só quem pode assinar o laudo é um médico patologista. O biomédico não invade também essa área. O laudo do exame de imagem, da ressonância, da tomografia, da radiografia, também quem firma e assina é o médico radiologista. O biomédico prepara o exame, opera os equipamentos, gera uma pré-análise que facilita ao médico firmar o laudo e esclarecer aquele exame realizado. Mas quem assina e quem lauda é o médico radiologista. Eu acho que deu para entender a diferença entre os dois e até onde vai a biomedicina. Exatamente. E a partir de onde se pode exceder a biomedicina e começar a entrar numa área de outra profissão de saúde. O que eu fiquei surpreso, na realidade, é que a acupuntura está fazendo parte também da biomedicina, né? É uma especialização também? E quais são as especializações que um biomédico hoje pode ter? Já que a acupuntura também já está ingressada na biomedicina. A acupuntura desde 1986, por resolução. São muitas habilitações. Já citamos algumas aqui. Análises clínicas é aquela mais popular. Imaginologia, hematologia, hemoterapia, banco de sangue. É uma área muito interessante. Áreas administrativas como auditoria de insumos laboratoriais ou técnicos de forma geral na saúde também é pertinente ao biomédico. Falamos da circulação extracorpórea, falamos da acupuntura, das práticas integrativas e complementares de saúde, da estética. Existem áreas que são consagradas, a genética é uma delas, a biologia molecular, com a qual os biomédicos apareceram muito durante a pandemia do Covid, por exemplo. Lembra que o diagnóstico da Covid se dava por exame de PCR, um exame de biologia molecular, que operava, que realizava o exame, que firmava o laudo de biomédicos. Então,
era fundamental o biomédico na sociedade naquele momento em que o diagnóstico se dava por meio molecular e também por meio de testes imunológicos. Testes rápidos de Covid saíram nas farmácias, inclusive. Sim. Isso fazia parte de uma tentativa de autodiagnóstico complementar, mas diagnóstico formal, aquele em que se procurava um médico, ele solicitava o exame, se dava pelo PCR, biologia molecular, habilitação biomédica, e também por exames moleculares, por exames imunológicos, cujos laudos também eram firmados por biomédicos. Então, imunologia é uma área consagrada da biomedicina, em que há cursos de mestrado, inclusive em Salvador, muito famosos e antigos, como o da UFBA, como o da Fiocruz. Então, tem muitos biomédicos que são imunologistas, especialistas no diagnóstico pela imunidade do indivíduo, por anticorpos, por testes diretos e indiretos, mas também no perfil científico, de desbravar e procurar soluções para problemas de saúde ainda carentes, como, por exemplo, o vírus HIV. Não há pesquisa hoje no Brasil sobre HIV que não haja um biomédico nas cabeças, como pesquisador principal ou como alguém muito importante na equipe de pesquisa. Então, se chegarmos um dia à cura definitiva, com certeza passará por algum biomédico, a pesquisa e a ciência é voltada para isso. Eu ia fazer uma pergunta, quer dizer, vou fazer uma pergunta do mercado de trabalho, mas como você mencionou da época da Covid, então essa época aí deve ter dado uma alavancada na área, né? A procura de profissionais, porque foi um marco, né? A Covid, né, na realidade, necessitava de biomédicos para estar ali na frente. Sim. Houve, na pandemia, a paralisação geral das atividades funcionais da sociedade, certo? Então, houve o lockdown mesmo, né? Sim. Houve a supressão quase total de serviços, enfim, de atividades em que as pessoas pudessem se ver pessoalmente, mas o laboratório de análise clínica não pôde parar. E lá eram feitos os exames imunológicos, de diagnóstico para a Covid e de biologia molecular também. As clínicas de diagnóstico por imagem não puderam parar. Lembra que uma parte do prognóstico e diagnóstico do Covid se dava pela radiografia, pela tomografia computadorizada, em que se via quanto do pulmão estava acometido ou perdido diante da infecção. Ou seja, não pôde parar a clínica de imagem. Sempre teve que ter o biomédico lá operando a tomografia, por exemplo. Então, o biomédico foi um dos profissionais que se mantiveram apostos na sociedade para lutar contra a pandemia e contra as agruras que ela trazia para todos nós. A gente não pôde se recolher em nossas casas, nossos lares. A gente teve que ir à luta. A gente teve que auxiliar a sociedade, nos expondo, e muitos foram os biomédicos também que contraíram o Covid e que até vieram a morrer heroicamente durante esta fase sombria da sociedade.